Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso de número 17. Eu vou falar hoje, já preguei sobre isso, mas Deus colocou no meu coração para falar mais uma vez, né, sobre tempestade. Eu vou falar sobre tempestade, né? Depois da tempestade vem o estrago, vem a reconstrução, vem a limpeza, não vem a bonança não. Você tem que reconstruir aquilo que a tempestade destruiu. É assim ou não é? Depois que passa a enchente, a tempestade, o vendaval, ela deixa um rastro às vezes difícil, e nós temos que reconstruir. E na nossa vida é impossível nós não enfrentarmos um período de tempestade. Livro de Marcos, capítulo 3, verso 17. Jesus está chamando os seus apóstolos, os 12, e ele vai dando nomes. Muda o nome, você, Simão, vai se chamar Pedro. E ele muda o nome de 2 dos seus apóstolos, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Numa outra tradução hebraica, filhos da tempestade. Jesus mudou o nome desses dois, de Tiago e de João, e ele disse: a partir de hoje vocês não vão se chamar Tiago e João, vocês vão se chamar de Boanerges, filhos da tempestade, filhos do trovão. Olha que coisa, mal sabia eles o significado dessa mudança no nome, né? E eu vou falar sobre tempestade. Diga assim comigo: Senhor Jesus, fala ao meu coração, também através da palavra. Diga como o Senhor já está falando, pelos louvores, pelas apresentações e até pela generosidade. O Senhor, ó Deus, tem liberdade para falar ao meu coração, também neste momento da mensagem da palavra de Deus. Por isso, Pai, eu abro o meu espírito, eu abro o meu coração para receber a tua palavra em nome de Jesus. Digam amém, graças a Deus. Tome o seu lugar, sente-se por favor, confortavelmente. E depois de sentado, mais uma linda salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Queridos, quando nós falamos em tempestade, tempestade é algo que nos assusta. Tempestade é algo que nos traz a lembrança, às vezes, situações difíceis que a gente vive. Normalmente, quando eu era pequeno e vinha um aviso de tempestade, ou o céu ficava escuro, a minha mãe já mandava guardar os garfos e as facas na gaveta. Guarda não pega faca, não pega garfo, né? Ou então, olha, coloca um pano em cima da televisão. Até hoje eu não entendo por que tinha pôr um pano em cima da televisão, né? Mas vinha tempestade, a mãe já coloca lá o espelho, tampava o espelho. Não lembro por que minha mãe mandava tampar espelho, né? A tempestade nos assusta. Pessoas morrem por causa de tempestade. Pessoas às vezes perdem bens. Normalmente, irmãos, ela causa estragos, destelha, cai árvores, leva coisas que às vezes conquistamos durante o tempo, né? Às vezes a pessoa, ela acha que não tem nada, né? Ah, eu sou tão pobre, eu não tenho nada. Aí vem uma tempestade, vai lá o repórter: eu perdi tudo. Não, mas você não tinha nada. Aí você descobre que você tinha alguma coisa, porque a tempestade, vocês já viram isso? Eu não tenho nada, mas eu perdi tudo. Não, nós temos, todos nós temos algo. E a tempestade é algo que às vezes nos assusta. E existem pelo menos 3 tipos de tempestade que nós enfrentamos na vida. Quantos tipos de tempestade? Pelo menos 3. A primeira tempestade que eu vou falar sobre ela é a tempestade que você e eu, nós mesmos criamos. Nós temos uma capacidade tremenda. Pode tirar o versículo aí, por favor? Nós temos uma capacidade tremenda de criar tempestade na nossa vida. O segundo tipo de tempestade é a tempestade que o diabo cria, que o inimigo cria para nossas vidas. O diabo cria tempestade na nossa vida, irmão. É o nosso inimigo, ele quer nos derrubar, nos derrotar, tirar da presença de Deus. E para isso ele manda tempestade. E o terceiro tipo de tempestade é a tempestade que Deus manda para nós. Deus às vezes permite tempestade na nossa vida para que a gente tenha um procedimento. A primeira tempestade é aquela que eu crio, através dos meus atos,
das minhas palavras, do meu procedimento, da minha falta de paciência, do meu desejo assodado. É a tempestade que eu crio. Quanta gente vem pedir oração para a gente repreender o demônio que está no cartão de crédito. Pastor, o cartão de crédito está gastando muito. Mas não é o diabo. Somos nós que passamos o cartão, ou aproximamos, ou damos a senha. E depois, quando vem aquela fatura, diz assim: Deus, o diabo está usando o meu cartão de crédito. Não é verdade. Mas eu preciso do dom da administração para não criar problema financeiro. Quantas pessoas às vezes chegam aqui que estão devendo e sendo ameaçadas de morte porque pegaram dinheiro com alguém para cobrir um outro rombo. O dom que a gente busca de administração, irmãos, quando a gente fala de finanças, é para que não haja essa tempestade na tua vida. É para que você tenha uma paz. Ah, pastor Jefferson, mas dinheiro não traz felicidade. Mas acalma os nervos. Sim ou não, irmãos? Verdade, o dinheiro não manda buscar felicidade. E a gente não fala que a felicidade está em dinheiro. A prosperidade, Deus promete prosperidade. O que é prosperidade? É eu ter o que eu preciso na hora certa. Quando eu me deitar daqui a pouco para dormir, é eu ter sono, é eu descansar. Quando eu me sentar numa mesa, é eu poder comer. Quando eu estiver com a minha família, haver harmonia. O dinheiro compra algumas coisas, outras só Deus que nos dá. O dinheiro compra a cama, mas é Deus quem dá o sono. O dinheiro, meus irmãos, ele compra uma casa, mas o lar, quem dá para você é o Espírito Santo de Deus. O dinheiro compra alimento, mas a saúde para se alimentar, ela vem de Deus. E às vezes criamos tempestades para nós mesmos. A Bíblia fala de Davi, o maior rei de Israel. O maior rei de Israel. Mas lá, no livro de 2 Samuel, capítulo 11, se não me falha a memória, versículo 1, é tempo de ir para a guerra. E Davi, 2 Samuel capítulo 11, verso 1, é tempo de ir para a guerra. Os reis estão todos preparando para a batalha, os soldados estão na batalha. E lá diz assim, 2 Samuel capítulo 11: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, no tempo em que os reis iam guerrear, eles iam, não era no inverno, era na primavera. Agora vamos guerrear. Os reis estavam no campo de batalha, os soldados, os generais, estavam todos lá. Mas olha o que diz a Bíblia sobre Davi. Davi tinha enfrentado grandes batalhas, grandes lutas, venceu o gigante Golias, venceu os filisteus, ele venceu, mas agora ele está no palácio. E é um problema, irmãos, quando a gente está no meio da luta, no meio da prova, no meio da tempestade, a gente busca ajuda, busca Deus, busca fortalecer, busca palavra, pede oração, passa no corredor dos milagres. Mas às vezes a vida fica boa. Às vezes não estamos em luta. Está tudo bem. Aí eu não vou na igreja, eu vou no shopping. Aí eu não vou mais no culto de oração. Aí eu vou assistir um bom filme, que não é pecado. Mas nunca podemos esquecer, Davi esqueceu. Ele estava no palácio, ele era rei. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi devia estar lá na guerra com seus soldados. Ele enviou a Joabe, o seu general, e com ele, com Joabe, os servos e todo Israel. E continua o versículo dizendo, e eles destruíram os filhos de Amon, os amonitas, e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou no palácio. Davi não foi para a guerra. Ele mandou todo mundo. Aquele ato de Davi trouxe uma tempestade na vida dele. Porque a Bíblia continua dizendo que ele acordou tarde. Ele acordou à tarde, depois do almoço, dormiu até tarde. Acordou, assistiu o Globo Esporte. Viu o que aconteceu com seu time. Espreguiçou, almoçou. Sol de Jerusalém escaldante, 40 graus. Aquele sol terrível. Davi falou: deixa eu ir lá no terraço, na laje, no palácio. Eu vou pegar uma brisa. E ele olha no outro terraço e vê uma mulher se banhando, nua. E era uma mulher bonita.
que também teve a sua culpa, porque ela achou que todos os homens estavam na guerra. E ela então está lá e o Davi olha e cobiça e manda chamar os seus soldados. Quem é essa mulher que mora? Quem é a garota da laje que mora aí na laje ao lado? Eu falei, é a mulher de Urias. Quem é Urias? Urias, o seu soldado valente. É um dos seus valentes de Davi. E cadê Urias? Está na guerra. Está na guerra. Eu falei, chama ela. Fala que eu quero tomar um chá da tarde. Tomar um cafezinho. E vocês conhecem a história. Davi adultera com ela. Davi é engravida. Davi manda trazer o marido de volta para a guerra, para se deitar com ela, para cobertar o pecado dele. O Urias era tão fiel, disse, não, meu rei, meus soldados estão lá fora, dormindo no chão, eu não vou entrar para dentro da minha casa. E ele não entra. Davi então escreve uma carta ao general da batalha e diz, coloca Urias no lugar mais perigoso da batalha, para que ele morra. E assim acontece, Urias leva a própria sentença, já tem uma carta do rei a meu respeito. E ele morre naquela batalha. E Davi toma aquela mulher para ele, a Betseba, e traz para o palácio e casa com ela. Está tudo bem, encobri meu erro. O filho que vai nascer é meu, ninguém vai falar nada, eu casei com uma viúva. 9 meses depois o filho nasce. E o profeta Natan vai falar com ele. E o profeta dá uma sentença para ele. Mas olha como é que Deus é sutil, né? O profeta chega e diz, Davi, fala profeta, recebeu o profeta com alegria. Ele é o rei Davi. Davi, tem que trazer uma questão aqui. Você é rei, eu quero que você julgue. Sabe, tem um fazendeiro aqui. Ele tem 100 ovelhas no pasto dele. E aí, ele recebeu um visitante. Ele recebeu alguém na casa dele para visitar. Davi, ele pegou a única ovelha do vizinho e matou a ovelha. Ele tem 100 ovelhas no rebanho, mas ele matou a ovelha do vizinho para dar de comida lá para aquele visitante. Davi, o que um homem desse merece? E Davi ficou irado, falou, que é isso? Ele tem 100 ovelhas no rebanho, vai pegar do vizinho? Esse homem merece a morte. O profeta Natan vira e diz, esse homem é você. Você tem um harém de mulheres, e você vai tomar a única mulher do teu servo Urias e se deitar com ela. Mas Davi caiu em si. Meu Deus, me perdoe. Me perdoe, Senhor. Davi passa um momento terrível na vida dele. Chora, ora, mas ele traz uma tempestade para dentro da casa dele. Olha o que diz 2 Samuel capítulo 2, versículo 10. 2 Samuel 2:10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. 2 Samuel 2:10, irmãos, por causa da tempestade que Davi criou, um filho estuprou a irmã, outro filho matou o outro irmão, outro filho chamado Absalão tomou o trono do pai e humilhou o pai publicamente com as suas esposas, com as mulheres do pai. Desde que aconteceu isso na vida de Davi, ele trouxe para si uma tempestade. Às vezes as nossas atitudes criam tempestades. Não devíamos ter falado isso, eu não devia ter comprado isso, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter me posicionado desta maneira. Toma cuidado com as tempestades que você está criando na tua vida, as tempestades que você cria em casa, no trabalho. Meu pai conta que quando ele chegou aqui na primeira vez, em década de 50, ele criou um amigo lá na CBA, onde ele trabalhava. E era um amigo que estava com ele lá dentro, almoçavam juntos, saíam às vezes fim de semana. E um dia mandaram embora aquele amigo dele, por algum motivo. E ele chegou para o chefe dele e disse, se você está mandando meu amigo, pode me mandar também. Ele falou, tá bom, passa no departamento pessoal que você está demitido também. Meu pai criou uma tempestade, ele falava para a nossa família, ficou desempregado, não arrumava mais emprego, ele veio da roça, mal sabia ler e escrever, ele estava na CBA.
Uma tempestade tão grande, irmãos, que tivemos que ir embora para Ourinhos. Lá em Ourinhos, meu pai abriu uma pequena oficina. Tempestade que nós criamos, eu já criei tanta tempestade na minha vida e depois eu me arrependo. Sansão, o homem mais forte do mundo, ele vai se casar com alguém, a Dalila, lá dos seus inimigos. Ele se deita no colo, ele era cabeludo, ele tinha um voto com Deus de nunca passar a navalha na cabeça. Aquele voto fazia com que ele tivesse força. Quando eu faço voto com Deus, eu me fortaleço espiritualmente, irmãos. Está fazendo voto com Deus, voto financeiro, voto de oração, voto de acordar. Se alguém me falou, pastor, eu estou levantando 40 dias, ou melhor, 40 noites, 3 horas da manhã para orar. Olha que voto bonito, irmãos. Faça votos com Deus. Sansão era forte, não é porque ele fazia musculação, porque ele tinha uma compleição física avantajada, é porque ele tinha voto com Deus. A presença de Deus nos torna forte. Sansão se esquece disso. Ele era forte, ele matava, ele batia em todo mundo, ele tirava portões pesados, e ele vai procurar nos braços de Dalila o conforto. E agora ele abre o coração para Dalila. Ela revela o segredo para os inimigos. Eles raspam o seu cabelo, o voto está quebrado. E Sansão, o homem mais forte do mundo, ele se torna palhaço. Furam os olhos dele, o inimigo fura os olhos, corta o cabelo, amarra. E quando tinha festa, ele era levado como escárnio para os inimigos filisteus verem aquele grande homem que agora estava caído. Por quê? Por uma tempestade que ele mesmo criou. Eu estou falando de tempestade que nós criamos. O filho pródigo estava dentro da casa do pai, ele vai embora e ele cria uma tempestade. Ele vai comer comida de porcos, disse Jesus, até que o dia que ele se arrepende. Pastor, muito bem, eu também posso estar passando uma tempestade que eu mesmo criei. Nós vamos fazer uma oração agora. Davi se arrependeu. Lá no Salmo 51 ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi se arrependeu, pediu perdão a Deus e retornou no caminho. Sansão, quando ele estava para morrer, o menino que o levava, guiava como cego, ele disse: me coloque nas colunas do templo. Estava aquela grande festa, milhares de pessoas celebrando o Deus Dagon, que tinha uma estátua gigantesca. Salomão está humilhado, os olhos furados, ele está acabado. Ele diz para o guia de cego que ele tinha: me apoia na coluna principal desse templo. E Sansão faz uma oração, talvez a mais sincera da vida dele. Ele abraça aquela coluna e diz: meu Deus, eu pequei, eu me desviei dos teus caminhos, e hoje eu estou aqui servindo de chacota. Senhor, me dá força só mais uma vez. Que morra eu, mas que morram todos os filisteus que estão aqui. E a Bíblia diz que Sansão abraça aquela coluna e ele derruba aquele templo. E a Bíblia diz que na morte dele, ele matou mais inimigos do que toda a sua vida. Sabe, se você erra, irmãos, o caminho não é o desespero. Tem gente que pensa em tirar a vida, se afastar da presença de Deus, deixar a família, deixar os amigos. Não. Se há uma tempestade que você criou, hoje é noite de você cessar essa tempestade e dizer: Senhor, me dá forças para falar o que tem que ser falado, para agir como tem que agir e para me reposicionar, porque eu não nasci para ser derrotado, eu nasci para vencer, eu nasci para crescer, eu nasci para ser abençoado, e eu vou recomeçar hoje na minha vida um novo caminho com a bênção do Senhor Jesus. Quem está entendendo essa palavra para si aí, irmãos? Feche um pouquinho os teus olhos. Se você está, eu vou orar em cada uma dessas tempestades, mas use de sinceridade com Deus. Não fica jogando a sua culpa no outro. A culpa é do fulano, nós estamos brigados por causa dele. Não, está acontecendo isso porque ela que é culpada. Não interessa. Se você não pode ter razão, tenha paz. Feche um pouquinho os teus olhos. Talvez você esteja neste momento enfrentando uma tempestade em alguma área da tua vida. Área emocional, área financeira, área familiar, área da amizade, do relacionamento,
da vida espiritual com Deus. Talvez você esteja numa tempestade. Eu quero orar junto com você. Diga assim comigo: Senhor Deus, eu sei, mais forte, eu sei que há tempestades que eu mesmo crio. Diga: Senhor, que nesta noite eu saia daqui na certeza, na bênção de que esta tempestade que eu estou enfrentando, ela vai passar. Diga: me dá sabedoria, Pai. Diga: eu me arrependo, Senhor, dos meus atos, de situações que podem me levar ao momento difícil. Diga: por isso, Pai, me fortalece. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga: me dá sabedoria para falar, para me calar. Diga: para agir, para tomar atitudes que glorifiquem, Senhor, o teu nome, que tragam paz, que tragam conserto. Diga: que traga restauração. E esta tempestade instalada, sai agora, em nome de Jesus, através da minha atitude de reconsiderar e dizer ao Senhor: me ajuda, Pai, porque eu vou vencê-la, em nome de Jesus. Diga assim: tempestade tem começo, tem meio e tem fim. E diga: e hoje estou decretando o fim desta tempestade, em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Segundo tipo de tempestade que nós enfrentamos é a tempestade que o inimigo cria. O diabo cria tempestade para nós. O diabo cria tempestade na tua vida. Lá no livro de Marcos, capítulo 4, verso 39, o inimigo manda uma tempestade no mar da Galileia. Jesus tinha uma missão, ele ia atravessar o mar e orar por um homem endemoniado, na cidade de Gadara. Ele fica conhecido como endemoniado gadareno. Era um homem que vivia acorrentado e ele quebrava as correntes. Ele ia para dentro dos túmulos, ele convivia com cadáveres. Ele era um homem que tinha uma legião de demônios, e Jesus ia atravessar o mar da Galileia para ir lá orar e expulsar aqueles demônios. Jesus está cansado, ele prega. Os discípulos estão lá remando, eles são marinheiros experientes, mas no meio do mar, uma tempestade, e eles ficam atemorizados, e acordam Jesus. Jesus está no barco, irmãos. Vamos acordar Jesus. Jesus está no seu barco. E se o inimigo mandar a tempestade, ele está lá no teu barco, para repreender essa tempestade. Acordaram Jesus. Jesus, nos socorre. Olha, nós somos experientes, mas a tempestade está muito forte. Olha o que diz Marcos 4:39. E ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento. Jesus deu uma ordem para o vento, irmãos. Aquilo não era uma tempestade da natureza, aquilo era uma tempestade espiritual. Sabe, às vezes acontece coisa na nossa vida, a gente está tratando como é coisa natural. Não, isso é natural, isso vai passar. E tem tempestade na tua vida que é espiritual. Tem gente que às vezes tem inveja de você e vai fazer trabalhos para você. Ah, pastor, mas não pega. Se você não estiver firme com Jesus, pega. Vocês já viram nos postinhos aí? Trago o amado em 3 dias. Trago a pessoa que foi embora em 48 horas. Ah, pastor, isso aí não pega. Não pega para quem tem Jesus. O mal existe, Satanás existe, os demônios existem, e eles não querem a sua alegria, a sua felicidade. Jesus está aqui atravessando o mar para ir libertar um homem que tinha uma legião de demônios. No meio do caminho, o mar começa a se agitar, e Jesus é despertado, e ele repreende. Jesus fala com o vento, repreendeu o vento e disse para o mar, aquele barulho, né? Você já viu tempestade no mar? Jesus repreende o vento e disse ao mar, o que ele falou para o mar? Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou
e houve grande bonança, e houve grande prosperidade, e o mar ficou calado. Qual é a tempestade que o inimigo manda para você? Às vezes são pessoas que estão ali do teu lado e começa do nada, e de repente você está numa situação difícil. Às vezes são coisas sobrenaturais, às vezes é dentro de casa, às vezes é dentro de você, às vezes é uma doença que vai no médico e faz exame e não tem nada, mas o sintoma está ali, e você está achando, meu Deus, isso deve ser psicológico, pode até ser psicossomática, mas também pode ser uma enfermidade espiritual que você está enfrentando. E essa tempestade tem também a sua forma de você enfrentar, é repreendendo e dizendo: na minha vida, na minha casa não há lugar para você, diabo, aqui não. A Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Seja qual for a tempestade espiritual na tua vida, eu quero proclamar, eu quero declarar junto com você, ela vai sair em nome do Senhor Jesus. E quem mandou que vá dar a resposta para quem for, mas em minha casa só tem lugar para a bênção de Deus, na minha vida só tem lugar para a bênção de Deus. Quem concorda, joga a mão e dá um glória a Deus bem forte. Jesus está no barco. Jesus está no barco. Olha aqui. Jesus está no barco, e Ele repreende a tempestade. Quando Ele está no barco da tua vida, irmão, clama a Ele, clama o sangue de Jesus, clama o nome de Jesus. A Bíblia diz que não há nome mais poderoso, não há nome maior do que se nomeia. A nomearam que eu tenho essa doença, que eu tenho essa, o nome de Jesus é maior. A nomearam que o casamento acabou, mas o nome de Jesus é maior do que o divórcio, do que a separação. Ah, o meu filho está nas drogas, não tem jeito, mas o nome de Jesus é maior. Aleluia. E eu posso repreender. Repreender, irmãos, é com autoridade. Quando você tem que repreender um filho: ai, filhinho, faz isso com a mamãe, faz isso com o papai. Você tem que ter autoridade. Você tem palavra de autoridade. Se acontecer com você, repreenda. Você tem autoridade. Diga: em nome de Jesus, isso não vai acontecer. Se manifestar, irmãos, qualquer tipo de mal, você tem autoridade para dizer: em nome de Jesus, vai sair e vai ser liberto. Se tem alguma tempestade contra a tua vida espiritual, médica, financeira, familiar, levando às falências, levando ao desespero, levando ao suicídio, maldição de família que acompanha, em nome de Jesus, vamos repreender isso agora. Levante a tua mão e coloque junto com a minha aqui. Diga assim: em nome de Jesus, eu repreendo toda a tempestade espiritual enviada para destruir, para matar, para roubar, para tirar a paz, para separar a minha família, para entrar nos meus negócios. Diga: na minha vida financeira, pessoal. Diga: em nome de Jesus, toda a tempestade, diga: todo espírito maligno, eu ordeno agora que saia, que vá embora, em nome de Jesus. E diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga: nenhum mal me sucederá. Diga: praga nenhuma chegará na minha casa. Pai, coloca os teus anjos para guardar e nos dá livramento, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo mal saia, vai embora, deixa a sua casa. Estenda a mão na direção da tua casa agora. Não é só na casa não, tá? Às vezes Ele coloca até pessoas perturbadas para nos tirar a paz. Diga assim comigo: em nome de Jesus, eu abençoo também a minha casa, simbolizando a minha família. Diga: Pai, é consagrada a Ti, nenhum mal vai entrar. E se houver lá objetos, maldições, coisas enviadas para tirar a nossa alegria, eu repreendo agora. Está destituído de todo poder e autoridade, porque eu reconheço unicamente a autoridade de Jesus na minha vida e na minha casa.
Eu vou falar do terceiro e último tipo de tempestade. Os adoradores podem subir, porque nós já vamos encerrar cantando uma canção. Terceiro tipo de tempestade, a tempestade que Deus permite, a tempestade que Deus manda. A gente tem que estar sensível, irmão, para entender se eu errei, se o diabo está tentando me derrotar, ou se Deus está permitindo aquilo. Quando eu vim para o Parque São Bento, irmãos, eu era pastor de uma mocidade muito bonita, lá na Vila Helena. Eu cuidava de muitos jovens, estava vivendo um momento muito especial. Aí meu pai disse assim: ó, precisamos de você no Parque São Bento, para cuidar de poucas pessoas. Uma casa, duas casas, né? Tinha casa no culto na casa da Nilva e tinha culto na casa da irmã Irene. E eu vim, na força dos meus 50 e poucos quilos, eu vim na altura daquela minha juventude de 22, 23 anos. Mas irmãos, eu comecei a me sentir tão fraco, comecei a fugir daquilo que Deus tinha para mim. Confesso a vocês, e não tenho vergonha nenhuma disso, porque são coisas superadas. Aí eu comecei já a não me dedicar, não colocar meu coração. Tinha culto, eu já pedia para alguém, viu, você pode ir lá pregar, porque eu começava a arrumar desculpa. Eu tinha saído da empresa, eu tinha um carro novo, eu tinha já minha casinha, uma casa construída. Eu sempre fui próspero, Deus sempre me abençoou. Eu comecei a fugir do propósito de Deus na minha vida, aqui. E um dia alguém me comentou comigo, disse: viu, vai ter um acampamento em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Você não quer vir pregar aqui? Eu falei: mas quando quer? E agora? Marcamos a data e eu peguei o meu carro novo, peguei um amigo, falei: vamos para o Mato Grosso, irmãos. Quem já foi de carro para o Mato Grosso do Sul, para Campo Grande? Tem alguém aqui? É longe, o trem é longe, irmãos. É 15 horas de viagem, não termina mais, aquelas estradas, sobe, desce, vai. Mas eu estou fugindo. E quando a gente está fugindo de uma responsabilidade de Deus, a gente arruma uma desculpa boa. Não, eu não estou fugindo porque eu vou lá pregar a palavra. Eu não estou indo fazer nada errado, eu estou indo pregar a palavra. Não, eu estou indo porque eu tenho que visitar a minha mãe. Não, pastor, eu não fui na igreja hoje porque o meu filho, né? São coisas boas. E eu fugindo da presença de Deus. E eu fui, preguei, Deus me usou naquele acampamento. Eu estou saindo de Campo Grande, meu carro começa a dar problema. Carro novo, começa a dar problema. Motor meio que falhando e tal. Chegamos até a divisa, o carro fundiu o motor. Aí, meu pai era mecânico, ele era pastor, mas ele tinha uma oficina mecânica. Liguei para ele, ele disse: filho, coloca o carro em cima de um guincho. Meu pai, não estou com muito dinheiro, não, pode colocar, traga aqui a gente arruma o carro. E o meu amigo foi na cabine, junto com o motorista do guincho, o irmão nosso aqui da igreja, um jovem, né, na época. E eu fui dentro do carro, em cima da cabine, em cima do meu carro, dentro da carroceria, chovendo, uma noite de chuva. Eu era ainda pastor na casa do irmão Cláudio. E ali eu vi, irmãos, com aquela chuva, Deus falando comigo, Deus me repreendendo, eu dizendo: Senhor, por quê? Fundiu o meu carro, eu estou fazendo a tua obra. Eu disse: eu não quero você em Campo Grande, eu quero você no Parque São Bento. Não fuja daquilo que eu estou te oferecendo. Eu tenho um propósito na tua vida, eu tenho um plano na tua vida. Eu preciso de alguém que pregue o evangelho no Parque São Bento. E eu vim num conflito naquela viagem, guerreando com Deus: mas Senhor, justo o Parque São Bento, me manda para o Campolim. Eu já tenho faculdade, sou tecnólogo, estou fazendo direito agora, tem que ser o Parque São Bento. Deus disse: é o Parque São Bento. Deus mandou Jonas pregar em Nínive. Jonas falou: o quê? Vou nada. Eles matam as pessoas lá, eles adoram um Deus lá que sacrifica criança. Eu vou para outro lado. Entrou no navio e
Deus está mandando você para um lado, o Jonas entra e vai para o outro. No meio do mar, a tempestade. O navio, os marinheiros vão pegando e jogando as coisas. Joga aí, joga, vão jogando, vão limpando para o navio ficar mais leve. E a tempestade, e a água. O Jonas está dormindo. A tempestade não era para eles, era por causa do Jonas. O Jonas estava fugindo da presença de Deus. Quando eles começam a sortear, vamos ver quem é o que está causando a tempestade. Eles clamam aos deuses deles, eles não criam no nosso Deus. E a sorte caía em Jonas, toda hora apontava o Jonas, você viu? Confessa logo, o que você fez? Jonas disse, eu estou fugindo de uma ordem de Deus, por isso essa tempestade. Irmão, quando a gente foge da ordem de Deus, tem tempestade na nossa vida. Quando a gente está tentando achar atalhos para aquilo que Deus tem um caminho, tempestades acontecerão na tua vida, na minha. E eles perguntam, como é que a gente faz para cessar? Jonas diz o quê? Me joga no mar. Me lança no mar que a tempestade passa. Tira o Jonas da tua vida que a tempestade passa. Jonas não é pessoa, tá? Não é para você jogar fora pessoas. É para você abandonar aquilo que está trazendo tempestades, que está te atrapalhando de fazer a obra de Deus. É o tempo, é o emprego. Ai, pastor, eu não tenho mais tempo para vir fazer a obra de Deus do grupo de homens. Amanhã tem um grupo de homens, tem uma reunião maravilhosa, porque eu estou fazendo 24/12. Eu estou agora. Jonas é jogado ao mar, e quando ele é jogado ao mar, um grande peixe abocanha ele, e a tempestade passa. O Jonas era o causador, e Deus mandou aquela tempestade, como Deus mandou uma tempestade na minha vida. E aquela noite em que eu vim, tempestade, chuva, carro quebrado, chorando, por que está acontecendo isso comigo? E Deus tratando comigo. Se eu tenho um caminho para você e você está fugindo, você está fazendo coisas boas, está pregando, acampamento, jovem, inauguração, convidava para pregar inauguração de carrinho de cachorro quente. Eu largava a minha posição e eu ia inaugurar cachorro quente, porque eu estava fugindo de Deus. E Deus tratou comigo naquela tempestade. Quando Deus está tratando com você na tempestade que Ele permite, você deve rever o seu conceito e realinhar o seu caminho, para que a tempestade cesse na tua vida, porque dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E naquela noite, naquele carro, naquela chuva, naquela tempestade, eu fiz um voto com Deus. Senhor, eu vou, não porque eu quero, mas porque eu reconheço que é o melhor. Irmãos, chegamos aqui, alugamos um salãozinho, e a obra não parou mais, e eu estou aqui, e você está aqui. E nós estamos falando de tempestade. Desse tempo eu virei vereador 2 vezes, eu virei deputado federal 6 vezes, eu estou vice-presidente dessa igreja, mas eu estou aqui. Eu não quero enfrentar a tempestade por estar desobedecendo a Deus. Eu não quero, porque a tempestade, quando vem de Deus, ela é terrível. Mas se eu entendo o que está acontecendo e conserto a minha vida, a minha atitude, a tempestade vai passar. E talvez muitos aqui estejam enfrentando tempestade, ou já enfrentaram, porque se afastou da presença de Deus. Hoje é dia de você voltar e dizer a Deus: Senhor, pode me abençoar. Pode acontecer comigo o que está lá no livro de Naum, capítulo 1, versículo 3. Deus é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Olha o que diz Naum, capítulo 1, versículo 3, que Deus tem um caminho na tempestade. Jesus chamou de Bonerges, filhos da tempestade, que significa os filhos do trovão. Eles estavam acostumados como marinheiros às tempestades, mas as suas tempestades não estão vindo para te derrotar, é para ensinar, e é para te dar a oportunidade de viver um tempo de superação. Superação. É na tempestade que a gente fica mais forte, é na tempestade que a gente fica mais resiliente. Fizeram uma experiência com bebês. Pastor Flávio, que pregou aqui domingo passado, estava falando para mim. Pegaram alguns bebês saudáveis e colocaram-nos por alguns meses. Não sei se o pastor Flávio está aqui.
Senta lá atrás. Está lá atrás. Por quanto tempo se colocaram na incubadora, Flávio? Fala bem alto. 3 meses pegaram aqueles bebês saudáveis. Já nós vamos deixá-los numa incubadora, se alimentando sem nenhum contato humano, para protegê-los, para guardá-los, para que não haja nenhuma infecção. Por 3 primeiros meses fizeram a experiência com muitos bebês. Muitos daqueles bebês não sobreviveram quando tirados daquela situação. Eu acho interessante os pais quando têm filhos, né? O primeiro filho, e pega o bebê, e corre o bebê, e cai a chupetinha do bebê, lava, põe na boquinha. Caiu de novo, vai lá, lava de novo. Daqui a pouco vem o segundo filho, cai a chupeta, põe na boca, é para criar anticorpos mesmo, pode, não tem problema, dá uma limpada aqui. Terceiro filho, pega você mesmo, vai, põe na boca. O anticorpo é criado. E assim é a luta, a tempestade vai nos tornar mais forte, mais resiliente. Eu já passei por essa tempestade, eu venci. Você já passou, você já venceu, e você está aqui de pé glorificando a Jesus. Não importa de onde ela venha, se sou eu vou retroceder e corrigir a rota. Se vier do inimigo, está repreendido. E se vier do Senhor, eu vou entender o plano de Deus na minha vida, e esta tempestade vai passar. Aleluia. Coloque-se em pé na presença do Senhor. E alguém vai olhar para você e dizer: nossa, como é que você passou por essa tempestade? Meu Deus, menino, como é que você passou? E você vai dizer: eu venci. Deus estava comigo, e eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Em Gênesis 50, muita gente intentou mal contra mim, mas Deus tornou o bem. Todo mal que lançaram contra a minha vida, Deus fez com que fosse bênção na minha vida. Todo mal que alguém lançar contra você, Deus vai reverter em bênção na tua vida. E essa tempestade já está passando em nome do Senhor. Se você estiver perto de alguém da tua família que pode se agregar, abraçar, orar juntos, é hora de você estar juntos. Diga para eles: nós somos filhos do trovão. Aleluia. Não é florzinha de Jesus. Quando eu era criança, os crentes cantavam o hino: eu sou uma florzinha de Jesus. Você é um guerreiro de Jesus. Você não é florzinha de Jesus. Você é um guerreiro do Senhor Jesus. Você é resiliente. Pode vir a luta. Se por um caminho vierem, por 7 caminhos fugirão. Se levantarem contra você, vão cair. 1000 caem ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido, porque a glória do Senhor está sobre a minha vida. Se você crê, dá um glória a Deus bem forte aí, e louve ao Senhor Jesus.